Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você, a sua casa, a sua família, a semana que só está começando. Que você tenha um domingo maravilhoso e uma semana cheia de favor. Que você viva o de repente do Senhor. Porque, sim, o de repente demora, mas chega. Às vezes até quando você já não espera. E ele chega e surpreende. Apenas creia. Não olhe para nenhuma direção senão para Deus. O mal quer que você se distraia. E que você jogue fora o seu destino, não cumpra com o seu propósito, seja uma pessoa falida, cansada, entregue, desmotivada, frustrada. E você não pode deixar que isso aconteça. Ele quer que você simplesmente pare diante de um obstáculo e desista. Ah, não vai acontecer, é assim mesmo, né? Outros não conseguiram, eu também não vou conseguir. Não, 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 não. Isso é maligno. É diabólico. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida. E Jesus é essa vida, vida abundante, onde você tem força, esperança, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça. É paz, é alegria no espírito, é poder, é uma vida poderosa. Aliás, o dunamis de Deus habita em nós, que é a dinamite de Deus. E por causa do Espírito Santo, a presença dele na nossa vida, nós podemos. Você pode enfrentar o que for preciso, você pode se levantar, enfrentar, avançar, porque ele ajuda, ele nos ajuda. O que você não tem, ele tem. A unção compensa qualquer coisa. Lembra de Bezalel? Bezalel era um homem comum. Ninguém sabia quem era Bezalel até o Senhor vir e dizer: estou levantando Bezalel e o Espírito, e vou capacitá-lo. E o Espírito do Senhor se apossou dele e ele se tornou assim um artista, um homem fora do comum, que passou a fazer coisas assim lindas, incríveis. Porque Deus é exigente. Leia a Bíblia e você vai ver. Tudo tem medida, tem o modelo certinho. Ele descreve com riqueza de detalhes como é que ele quer as coisas. O Senhor, ele se atenta aos detalhes. Por isso que quando você passa por cima de uma ordem simples, você perde muito. Porque se você não é capaz de obedecer uma ordem que você acha que é bobinha, que é simplesinha, você nunca vai obedecer ordens complexas, mais exigentes. E Deus muitas vezes ele está ali prestando atenção em como nós respondemos às coisas triviais da vida. Entendeu? A verdade é que o Senhor está à procura do homem oculto
culto do coração. Ele quer saber quem nós realmente somos. O que é que está dentro de nós. E a Bíblia fala assim, ó, Jesus falou, foste fiel no pouco, nas mínimas coisas, naquelas coisas que parecem bobinhas, insignificantes, foste fiel. E foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, por um tempo, Deus Ele está ali nos observando e Ele vai exigir de nós coisas que você nem pensou. Deus já me pediu coisas, já me apresentou situações que eu não tinha consciência, nem de que eu estava fazendo. Entendeu? E que, por que eu não dava, assim, a menor importância? Porque para mim era uma coisa boba, pequena, insignificante, sem sentido. Acha que Deus vai se importar com isso? Esse é o problema de quem não conhece a Deus. Quando a gente não conhece, quando não conhecemos de forma revelada a palavra, entendeu? O Deus da Bíblia, nós temos essa visão. Não, é uma coisa bobinha. Não, eu me lembro que quando Deus começou a trabalhar comigo intenções e motivações do coração, gente, eu não tinha a mínima ideia do que isso significava, de que Deus estava atento ao meu coração mais do que tudo que eu estava fazendo. Eu sei que para algumas pessoas que já estão lá na frente, né, estão ouvindo aí pensando, nossa, sim. Mas isso, graças a Deus, faz muitos anos. Mas eu me lembro que Deus não falava outra coisa comigo. Eu pedi uma palavra e Deus me levava para isso. Mudança interna. Porque vencer é uma tarefa interna. É uma tarefa interna. Vencer é algo do coração. Lembra que o Senhor falou que ia levantar alguém segundo o coração dele? Que foi Davi. Por quê? Aqui, ó. Como o fogo prova o ouro e a prata, o Senhor prova o coração. Ele prova o coração. Jesus deixou isso claro, que está no coração todas as coisas. O sábio disse que, acima de tudo, devemos guardar o coração, porque dele depende toda a nossa vida. Então, ele vai trabalhar o homem oculto, porque ele quer saber quem eu realmente sou. E de tempos em tempos, ele vai nos testar, porque ele quer saber o que está aqui dentro. Se nós já passamos naquele teste, se aquilo já está superado, se já mudamos, se a resposta que nós vamos dar vai estar alinhada com a vontade dele. Porque o motivo para Deus importa, o porquê importa, as intenções e motivações do coração importam mais para Deus do que o que eu estou fazendo aqui. Porque eu posso estar fazendo uma coisa muito boa, que foi isso que o Senhor foi me ensinando no início do meu ministério, que o que eu estava fazendo era muito bom,
Mas eu tinha que ter as intenções e motivações alinhadas. Qual a minha intenção? O que motiva o meu coração? Qual a intenção do meu coração em fazer o que eu estou fazendo? O que motiva o meu coração? O que está me motivando a estar aqui? Então, isso para Deus é fundamental. Porque muitas pessoas estão fazendo coisas boas, mas as intenções e as motivações são desonestas. Não são honestas, não são retas, não são verdadeiras. Elas falam sobre a verdade. Elas até falam como os fariseus faziam. Eles falavam a coisa certa, mas eles não tinham o coração certo. E Jesus falou isso. O que eles falam está certo. Mas o que está no coração deles, aliás, Jesus os chamou de sepulcros caiados, de raça de víboras. Porque apesar deles até falarem a coisa certa, dentro, eles eram sepulcros caiados, raça de víboras. Que coisa triste, né? Que eles se preocupavam com coisas aqui, externas, mas não se preocupavam com a parte mais importante, que é o homem interior. E o Senhor está preocupado com o nosso homem interior. Ele está atento ao nosso homem interior. Então, Ele quer nos ver caminhando e fazendo absolutamente tudo com as intenções e motivações corretas. Ele quer ver essa mudança interna. Não basta fazer algo bonitinho aqui fora, maravilhoso aqui fora. Eu posso fazer algo incrível para uma pessoa, mas minhas intenções e motivações serem péssimas. Então, em nome de Jesus, Deus está de olho no meu coração, no seu coração. Ele está à procura do homem oculto do coração. E Ele vai nos testar. E é na pressão que vai sair quem nós realmente somos. Quem nós realmente somos. Em nome de Jesus. Dê a resposta certa. Obedeça ordem simples. Foste fiel no pouco, no muito eu coloco você. Olha, havia certo homem de Ramataim, zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Veja que era um pai de família exemplar. Ele pegava a família todos os anos. Saía de onde ele estava e subia, ia para Siló para adorar e sacrificar. Ele ia para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Então, olha só que coisa. Você sabe, se não sabe, vai saber agora, que esses 2 sacerdotes eram corruptos e imorais, e nem por isso esse homem deixou de pegar a família dele todos os anos e viajar para sacrificar, adorar, invocar o nome do Senhor. Ah, como eu amo esse tipo de gente.
Ele poderia alegar e se tornar o quê? Um desigrejado. Não porque, olha o que estão fazendo. Não, isso são desculpas. Desculpas para não obedecer e submeter a Deus. E esse homem claramente não vivia de desculpas, mas era uma pessoa comprometidíssima com Deus. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Que coisa interessante. Eucana lutava pela família e lutava pela Ana. Eucana amava a Ana. Então, por que ele pegou uma segunda esposa? Porque ele foi percebendo que a Ana não gerava filhos e ele queria preservar a descendência dele. Mas olha que coisa interessante. Se a Ana não tivesse a Penina, acredite você, nós não teríamos essa história aqui. Davi precisou do Saul. Jacó precisou do Labão. E a Ana precisou da Penina. Todo mundo precisa de uma Penina. Você pode não gostar da Penina, mas ela acaba sendo uma motivação. Ela acaba empurrando você para mais. Porque à medida que a Penina foi pesando a vida da Ana, oprimindo a Ana, humilhando a Ana, exatamente porque ela não tinha filhos, foi quando a Ana tomou uma decisão de sair daquilo, de mudar aquele quadro. A Ana tinha sonhos grandes. Nós vamos ver aqui, ó. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente. Exatamente porque ela era estéril. Ela mexia na ferida da Ana, a fim de irritá-la. Quer dizer, então isso aqui era propositalmente. A Penina tinha as piores intenções e motivações em relação a Ana. Ela queria irritar a Ana, ela queria humilhar a Ana, ela queria provocar a Ana. Ela era um tormento na vida da Ana. Isso acontecia ano após ano. Mas por que demorou? Porque a Ana, inicialmente, deu a resposta errada. Ela chorava, ela não comia. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Ela está indo para a igreja para adorar a Deus e a Penina só provocando. Mas veja bem, o Eucana amava a Ana. Oferecia porções dobradas por ela. Uma porção dobrada. Então, se não tivesse a Penina, a Ana não teria essa força para lutar. Ela já tinha um marido que lutava por ela. Mas observa que enquanto você não se levanta e não age a fé, as coisas não acontecem. Então, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Não, Ana, isso não resolve. Ela se deprimia, ela chorava, ela não comia. Aqui, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, ela tinha um sonho grande. Me parece que ela já tinha falado com o marido: eu quero ter 10 filhos. E não tinha nenhum. Ela tinha um sonho grande, um grande sonho.
e não atingia. Não conseguia, ela queria ter 10 filhos e não conseguia ter um. Sabe quando você tem um grande sonho e parece que você nunca vai atingir nem o mínimo? Tudo está parado na sua vida. E aí tem que entrar uma penina na história para empurrar você para esse grande sonho. E você vai ser testado. A penina é um grande teste. E por muito tempo a resposta da Ana foi o quê? Chorar e não comer. Até que, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, entrando o sacerdote Eli, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. O sacerdote Eli já nem enxergava direito, vivia sentado, era omisso, estava muito acima do peso, mostra que ele era um homem carnal que já tinha se perdido. Mas a despeito de tudo, observa, mesmo num tempo onde a Bíblia fala que o Senhor raramente falava, tinha uma mulher se levantando e invocando o Senhor e atraindo a atenção de Deus. Tinha alguém naquele santuário. A Bíblia não fala que tinha outro, mas tinha Ana, que se levantou e atraiu a atenção de Deus. E quando a Ana se levantou, e eu costumo dizer que quando nós nos levantamos internamente, nós nos levantamos na vida e nós atraímos o favor de Deus para nós. E ela fez um voto. Ela fez um voto de Nazireu para um filho que ela nem tinha. E Deus ouviu a oração da Ana, respondeu. Porque Ana queria um filho e Deus queria um profeta. E Ana teve mais do que um filho. Ela teve um dos homens, ela deu à luz a um dos homens mais incríveis, Samuel. Foi um homem incrível, um instrumento nas mãos de Deus, que mudou a cara da nação, levou o povo para Deus. Deus fez uma grande obra. Ela gerou o homem que substituiu aquela geração de sacerdotes caídos, negligentes. Ela tinha um grande sonho. E a Bíblia diz que o Senhor faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. E Ele fez. Ana gerou Samuel e gerou mais filhos. E foi do ventre dessa mulher, foi desse ventre estéril que saiu uma das maiores bênçãos. E Deus está aqui falando com você. Levante-se. Talvez você tenha uma penina aí. E essa penina, você ainda vai agradecer. Como eu tenho certeza que a Ana, se ela não agradeceu olhando nos olhos da penina, ela agradeceu internamente pela vida da penina. Porque aquela pressão fez com que ela se levantasse e mudasse o rumo da vida dela. E quando ela se levantou, ela deu condições para Deus se manifestar na vida dela. E a vida dela mudou para sempre. E Deus está falando com você. Talvez você tenha uma penina. Isso é bênção. O Senhor está empurrando você. Ele está dizendo, levante-se. Porque hoje você pode ter um ventre estéril. Mas desse ventre estéril, talvez a sua vida, não sei, é uma vida estéril em alguma área, ou você tem vivido um período de esterilidade. Deus está aqui garantindo, levante-se. Levante-se com fé. Levante-se com fé. Porque você vai gerar milagres. Você vai gerar o sobrenatural. Levante-se.
É tempo de você gerar. Você vai gerar bênçãos que você nunca imaginou que geraria. Você vai gerar filhos, você vai gerar. Esses filhos podem ser literais ou espirituais, negócios, ideias. Você vai gerar. E você vai testemunhar a glória do Senhor na sua vida. Levante-se. É tempo de você gerar. É tempo de gerar a glória de Deus. É tempo de gerar bênçãos que você nunca imaginou que seria capaz de gerar. Você vai gerar e o nome do Senhor será glorificado. Ei, chegou a hora de você gerar. Chegou a hora de você gerar as maiores vitórias da sua vida. Gerar bênçãos que você até hoje não conhece, porque você nunca viveu, mas você vai vivê-las como Ana viveu. Creia. Creia e se levante, porque chegou a hora de viver a glória de Deus, num nível que você nunca viveu e ainda não conhece, como Ana. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Eu clamo, Senhor, para que ela tenha entendido a palavra e já rompido em fé. Senhor, que ela creia, que ela simplesmente dê uma resposta de fé, que ela se levante corajosamente e dê uma resposta de fé. Porque o Senhor está aqui dizendo, chegou a hora de você gerar, chegou a hora de você vencer essa esterilidade, chegou a hora de você viver essa glória, esse rompimento. Apenas se levante e dê uma resposta de fé e eu vou fazer. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, eu consagro tudo e tomo posse do fim dessa esterilidade e de um tempo novo de glória para ela e a família. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa vida, esse renovo, essa esperança tenham tomado conta dos corações, que eu deixe um povo forte, determinado, destemido, um povo cheio de ousadia. Ousadia, porque a Ana se levantou de forma ousada e atraiu o favor do céu. E eu sei que se essa pessoa crer e se levantar, ela vai viver a sua glória, vai atrair favor para a vida dela. Muito obrigada por tudo, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Estamos nos 52 dias. Fique firme, às 9. Reunião das primícias para a família amada de Deus e o clamor dos 52 dias. Nós estamos nesta fé, tem um portal aberto. É tempo de restauração. Pegue sua família, traga um convidado e vamos adorar o Senhor. Conta com a gente, se ele não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.